Olá, amigo, olá, amiga. De volta aqui com o Momento de Reflexão com o Homem Ferreira, sobre a luz do Evangelho que hoje nos direciona dizendo: Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito com estas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Queridos amigos, é interessante que nós possamos perceber que ao longo de nossa vida nós temos uma oportunidade imperdível, uma oportunidade única, podemos dizer assim, de construir a nossa experiência do relacionamento humano diário, de construir, de semear, de plantar o bem comum, a justiça, de colocar em prática os ensinamentos, fazendo gerar e fazendo surgir os frutos oriundos do Evangelho, de bondade, de amor ao próximo, de partilha, de solidariedade, de empatia, enfim, são diversos frutos oriundos do Evangelho por meio da ação do Espírito Santo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não devemos perder tempo com coisas banais, coisas supérfluas. O Evangelho de hoje nos mostra esse caminhar e coloca 2 personagens principais para que nós podemos comparar aqueles que estão aptos, obedientes, a ir para o reino dos céus, para estar no paraíso, e aqueles outros que, de acordo com a sua vivência humana, com as suas práticas, serão conduzidos para o inferno. Parece pesada a leitura de hoje, porém ela nos faz um alerta por meio da presença de Jesus Cristo, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus. E ele conta a história, que havia um homem muito rico, e o que é interessante é que ele define e descreve esse homem. Um homem muito rico, que se vestia com roupas finas e elegante, e atentem, fazia festas esplêndidas todos os dias. Esse fazer festa esplêndida todos os dias é aquele tipo de pessoa que está preparada somente com as coisas do mundo, com as coisas supérfluas, com as coisas que não praticam a justiça, a verdade e o bem comum, que não nos leva a ser sal e ser luz na vida do outro, não gera empatia, não gera o bem comum, não tem esse olhar do ver, do sentir compaixão, do cuidar do outro. Então esse homem era muito rico e fazia festas esplêndidas. Olha a expressão do Evangelho aqui que Lucas usa. Fazia festas esplêndidas todos os dias. Porém também havia um pobre homem chamado Lázaro, cheio de feridas. Ele comia as sobras que caíam no chão, os
cães vinham lamber-lhe as feridas, e esse homem fica à porta desse homem rico e fica à espera ali de matar a sua fome, que caia alguma migalha. A sociedade, às vezes, elas nos passa a ver de uma forma cruel a atitude das pessoas. Quantas pessoas têm a oportunidade, não somente de ficar preso a essas festas esplêndidas diárias, cuidar somente de si, e esquece da prática do bem comum, de olhar as pessoas ao teu lado, que bate à tua porta, ao necessitado, aos famintos, aos desempregados, as pessoas que precisam da justiça social, do bem comum. Quantas práticas, quantas oportunidades você tem de fazer o bem? E eis que essa história de Lázaro, o pobre, e de um homem muito rico. O pobre, então, após sua morte, é levado ao banquete eterno, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Moisés, na presença daqueles que vivenciaram uma experiência de bem comum, de um olhar de justiça social. Abraão, enfim, todos aqueles que fizeram germinar e cultivar os frutos oriundos do Evangelho. Esse é o banquete, esse é a justiça, esse é o prêmio maior que nos aguarda, que devemos semear ao longo de nossas vidas, o fazer o bem, o ser luz na vida do outro, o impulsionar e fazer brotar esperança àquelas pessoas que encontram-se, principalmente agora nesse período de pandemia, sem coragem, com medo, sem alegria. Você que está perdendo o seu ente querido, você que está com alguma dificuldade, você que passa por problemas de relacionamento no teu casamento, na tua família, o desemprego, a fome, a pobreza, a miséria, a doença, dificuldade, a violência, as drogas, enfim, são tantos problemas. E há pessoas que passam o tempo todo fazendo diariamente festas esplêndidas e esquece de ter esse olhar aos necessitados. Então, quando ele falece, vai para o inferno, o rico, e Lázaro vai para o banquete eterno. E eis que de lá, o Evangelho é bem claro, essa narrativa mostra o rico observando Lázaro lá do outro lado, participando do banquete eterno. E o homem rico é atormentado pelas chamas, pelo calor. Quantas e quantas vezes temos a oportunidade de semearmos esse bem para pregarmos a palavra, essa luz, esse sal na vida das pessoas que necessitam. A nossa vida terrena é passageira. Você que está aí como homem rico, apegado a roupas finas, aos bens materiais, à aparência física. Muitas pessoas têm atitudes que passam a ser doentias, obsessão, e esquecem do bem maior, do bem comum, da prática do amor, do relacionamento saudável, da luta diária pela justiça social, pelo bem comum em todos os sentidos que gera a vida. Os frutos do Evangelho nos fazem perceber e ter uma visão mais ampla da vida, a favor da vida. Então, ao longo de nossa vida terrena, nós temos essa experiência, porém é importante que nós temos que perceber que é apenas uma passagem. Essa vida terrena é uma passagem dessa construção do banquete eterno. E nos dá a oportunidade de escolha. Você é livre de fazer o bem e ir para o paraíso, para o banquete eterno, ou fazer o mal e ser consumido pelas chamas do tormento, do inferno. É interessante que nós possamos perceber a alegria de conduzir também outras pessoas para o banquete eterno. E ao longo de nossas vidas nós temos essa oportunidade, temos que ter esse cuidado. O apego à vida terrena e aos bens materiais nos afastam da presença de Cristo. E a presença de Cristo nos conduz ao banquete eterno, nos conduz à alegria, à renovação da nossa esperança, da fé, da intensificação, acima de tudo, desse ser sal e desse ser luz, onde quer que você esteja. Você é responsável por isso, você é responsável de construir esses ambientes
de fraternidade, de empatia, seja no trabalho, seja na família, na escola, na igreja, enfim, onde quer que você esteja. A obediência ao projeto de Deus, a obediência à sua palavra, nos conduz ao banquete eterno. Essa é, acima de tudo, a nossa constância ao longo de nossa vida. Nós viemos, eu, você, nós viemos para essa vida com um propósito, fazer o bem, expandir a alegria, diariamente nessa construção dessa sociedade mais justa, mais humana e mais solidária, a partir do semear, cultivar e colher os frutos oriundos do Evangelho. Momento de reflexão com Albino Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.